mais pobre em comparação, por exemplo, com a Mata Atlântica, que já estava quase toda desmatada, e a Amazônia, que já era distante. Então, não, vamos escolher o Cerrado. E aí se aumenta o processo de devastamento do Cerrado, que hoje há pequenos fragmentos, é um hotspot que a gente chama. Né? O hotspot é 70% desmatado, mas com alta biodiversidade. Então, nesses 30% há muita concentração de diversidade de flora e fauna. Então, ele é considerado um hotspot. E toda essa discussão do licenciamento ambiental que nós temos hoje, que foi aprovado praticamente passar a boiada... A chamada, que o povo chama de pele da devastação. Isso, passar a boiada literalmente nos nossos biomas, ele vai ganhar força na Constituição Cidadã. Lá foi feito a lei do licenciamento ambiental. As regras mais rígidas que a gente não tinha. E foi pensado o licenciamento ambiental em 1988 por conta do histórico de desmatamento absurdo que foi na década de 70. Além, por exemplo, que a gente nem falou aqui sobre a questão, por exemplo, da saúde, né? Saúde pública. Não existia muito. Não existia nada. O SUS é uma questão depois da ditadura. Então, assim, se eu ficava doente, quem tinha acesso ao hospital? Ou você tinha na Santa Casa, que a igreja tentava custear, ou você só tinha acesso à saúde do governo, que não era tão grande quanto tem hoje, se você tivesse carteira assinada. Então, se você não trabalhasse, ou seja, se você fosse, acima de tudo, pobre, você não tinha acesso à saúde. Só se você vai ficar à mercê para ver se a igreja vai fazer esse processo com você. Inclusive, aí vale o adendo que também é bom, boa parte da igreja católica, inclusive, foi uma das grandes instituições de resistência à ditadura aqui no Brasil. Tanto é que houve uma pressão, inclusive americana, isso tem documentação hoje, para que o Brasil ficasse menos católico, especialmente com a corrente da teologia da libertação, né? A corrente do Leonardo Boff, tal. E é nesse momento que começam a entrar, por exemplo, os pentecostalismos americanos aqui no Brasil, e aí que leva hoje toda essa dinâmica política. Houve perseguições bem conhecidas a alguns religiosos brasileiros, né? Eu não lembro agora o nome dos caras, mas teve um cara que ele foi sequestrado, levado pra uma mata, deixaram o cara pelado, era uma camaçada de pau no cara. Por quê? Porque era um religioso crítico à ditadura. Cara, que absurdo. Que absurdo fazer uma coisa dessa. É que tinha uma igreja também que escondia revoltosos, escondia armamento, livro. Tinha livro que não podia circular. Meu avô tinha uns livros que não podiam circular, que era de uma editora muito específica, que tinha uns textos teóricos de ciências humanas, que eles achavam que era coisa comunista. A igreja desempenhava o papel que o Estado não fazia na periferia. Né? É isso. Então era uma igreja mais atuante, uma igreja mais próxima dos mais necessitados. Essa perseguição aí, ela englobava a censura, então a gente viu fuga de cérebros do Brasil, então a gente viu muitos professores universitários que deixaram o país, a gente viu muitos artistas que deixaram o país, a produção artística... diminuiu porque muita gente teve que ir embora do Brasil também. Paulo Freire, um cara que teve que ir embora do Brasil. Uma série de pensadores intelectuais tiveram que ir embora do Brasil nesse período de ditadura. Até de arqueóloga, né? De Guidon, por exemplo, que é famosíssima na arqueologia. E aí, super importante pra gente, ela foi perseguida. E durante o governo Médici, o que se viu é o fim da luta armada. Porque não tinha mais o que os caras conseguiram. Os caras acabaram com a luta armada durante o governo Médici e se entendia que o governo ganhou. A ditadura vai continuar acontecendo. E é isso aí. E o Brasil é bom. Estamos cantando as músicas. Somos tricampeão mundial. Tem as musiquinhas... Tem Pelé, tem Roberto Carlos. É isso aí. E os índices Roberto Carlos, domingo, à tarde. A situação econômica da época era propensa, era favorável ao Brasil. E o Brasil aproveitou esse momento e teve um milagre brasileiro, um boom econômico gigante, que a partir da crise do petróleo, o Brasil não conseguiu mais manter. Então, quando o Médici deixa o poder, é articulado com que o Geisel venha a ser o seu sucessor. Mas há uma condição de que o Golbery Couto e Silva, que foi um apoiador do Castelo Branco, não estivesse ligado ao governo do cara. Porque havia... eles são próximos e tal. O Geisel disse, pode ficar tranquilo, não tem nenhum plano para o Golbery. O Golbery foi colocado dentro do governo e a partir do governo Geisel se começa a ideia de que, olha só, a gente não vai conseguir sustentar esse regime militar por muito tempo. Então vamos encerrar nós, do nosso jeito, de maneira lenta, como tudo que é no Brasil, para que a gente entregue o poder e não que a gente perca o poder. E o Geisel vê os níveis econômicos do Brasil dessa época despencarem enormemente. O barril do petróleo de $3 foi para
$10. Cara. Tinha até Então, aquela imagina o frase choque. famosa, né, do ministro da Fazenda, né, que primeiro tem que fazer o bolo crescer pra depois dividir. O arquiteto econômico da época, como é que era o nome desse cara? Porra, eu não me lembro. Depois ele não Delfim foi Neto? Delfim Neto. Ele não foi da ditadura, não. Na, Foi depois. na Nossa, o França. Delfim Neto, ele continua. Não, ele ficou. Depois acha a foto dele. Na até do governo França, Lula. era É. o Monceau de Poussin. Porque o cara, para fazer negócios bancários no Brasil, cobrava uma propina de 10%. Ah, é? Então, pô, a corrupção no Brasil nessa época, mas foi a rodo. Teve muitos escândalos de corrupção que eles vieram à tona depois do governo Geisel, porque o Geisel começou a abrir um pouco os meios de comunicação e eles começaram a aparecer. Mas não quer dizer que eles não existiam antes. Então, o governo Geisel começa esse momento de que o regime... Ó, Delfim Neto. Ah, Delfim. Morreu faz pouquíssimo tempo, Pouco né? tempo. Pouquíssimo tempo. Tava no AI-5, foi apoiador da ditadura. Ei, lasqueira. Grande homem. Esse cara aí. E aí, se eu não me engano, é durante o governo Geisel que é assassinado o Herzog. Foi. 85. O Herzog, assim, a foto acho que é chocante demais, né? Mas ele é um cara que ele era um jornalista, que ele foi preso, pra quem não sabe, né? Ele foi preso e ele morreu na prisão. E a notícia que foi dada é que ele cometeu suicídio. Pô. Só que essa é uma foto do cara. O cara claramente Morto. conseguia ficar de pé. E ele tava de joelho dobrado. Tava ajoelhado com a corda no pescoço. Não tem como você se enforcar ajoelhado. Pô, não, os caras nem se deram ao trabalho. Isso Nem é se deram ao pra trabalho. mostrar o desprezo dos caras pela vida humana. Assim. Os caras nem se deram ao trabalho. Não vamos explicar porra nenhuma. Os caras se matou. Pô, dá de ver que ele não se matou. Shhh. Vaza. Então, dentro dos DOI-CODs, né, eram duas instituições separadas, o Destacamento de Operações Internas e o... Pô, esqueci o que quer dizer COD. Centro de Operações... Vou falhar aqui. Mas os DOIs eram subordinados aos COD. Não. Coloca essa foto. Não vou pôr só pra... A monetização já era, acabou. Que os caras faziam planejamento de perseguição a opositores e depois dos caras capturados de sistematização de tortura para fazer os caras confessarem, falarem o nome de outros apoiadores. Então, assim, tu só conhecer um cara que um dia falou, o Delfim Neto aí é mó ladrão. Teu vizinho é capturado, um dia eu ouvi o meu vizinho falar que o Delfim Neto era um ladrão. Pega o vizinho, que o cara vai estar ali. Então, assim, muita gente não tinha nada a ver com nada. E a tortura não é eficaz do ponto de vista técnico. Assim, Lógico. não é nem, a gente pode ter a discussão moral, que eu tenho que ter a discussão moral, eu acho. Mas pra pessoa que fala assim, não é moral. Gente, cientificamente já foi pesquisado aos montes. O que acontece muito é quando você faz a tortura que você só fala o que o cara quer ouvir. E você não consegue verdade. Tu quer fazer a dor Eu não quero parar. morrer. Então tu entrega qualquer um, tu fala E você qualquer fala, coisa. você inventa, você mente. Então tinha o pau de arara, tinha choques elétricos, palmatória. Uma gera futura um medo. presidente nossa foi a Dilma torturada. Rousseff. Gera um medo muito efetivo, né? E fora a tortura psicológica, né? Eu lembro o cara da Miriam Leitão que colocaram uma cobra dentro de uma sala escura onde ela tava. Então, Ela tava grávida. grávida. Então, cara, tem uma cobra aqui. Então tu fica tem vários petrificado casos do medo que famosos, tem um assim. animal peçonhento aqui dentro que vai morder. E assim, não só gente famosa, muita gente anônima. Não, a gente sofreu poderia esse pegar tipo de vários casos que são icônicos de Nossa. torturas que aconteceram no Tem, Brasil. tem um caso de um menino saindo da USP com um projeto de bomba hidráulica do pessoal da engenharia. Ele foi pego, levado e torturado porque tava com um projeto, eles achavam que era um projeto de bomba, fabricação de uma bomba. Meu avô E não conta tinha que nada uma a ver. pessoa na faculdade, eu não sei se ele conheceu, não, mas ele já ouviu essa história, que na faculdade entrou um cara e perguntou, quem é fulano? O cara falou, sou eu. Ele, o cara tirou uma pistola, matou ele e foi embora. Durante o governo Geisel começou essa ideia de que, a dureza está muito grande. Precisa resolver essa questão. Aí foi chamado um general aliado, nem era general ainda, mas era um militar que era o Figueiredo, onde o Geisel fala para ele de que ele acha essa história de matar a barbaridade. Mas tem que ser. Então é dito, tem documentos da SECO que estão vazados em que fala de que a tortura no Brasil era institucionalizada. Ela estava dentro do governo. Não é aberta a discussão. E o Geisel é um que ele diz, gente, revolução, a gente não queria construir nada.